Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Bruno Guimarães, sócio proprietário da firma BGL Advogados Associados. E hoje nós trataremos, sobre algumas dicas para negociar com o banco, o seu débito. A primeira questão que eu vou te falar é o seguinte, isso até é fruto de um meme e todo mundo vai conhecer. Se não tem as manhas, não entra sem instrução de um profissional. Então, por que eu digo isso? Porque quando a gente vai fazer uma negociação com uma instituição financeira, a pessoa que está atendendo, ela sabe o objetivo dela, que é cobrar de você. Já muitas vezes o consumidor ele não sabe, não tem real ciência dos seus direitos. Então é sempre muito importante que você consulte um advogado da sua confiança para poder diligenciar e saber quais são efetivamente os seus direitos. Chegam inúmeras pessoas aqui no meu escritório para que a gente atenda, e boa parte delas acha que tem direitos, mas não tem, na realidade. E é muito mais difícil a gente tirar algumas convicções dos olhos da pessoa do que passar a informação limpa e crua, uma cabeça que ainda não está eivada, recheada, completa, repleta de vícios. Então, primeira coisa, busque informação. Segundo, busque um profissional da sua confiança. Não é porque, lá no vídeo passado eu te ensinei como ver juros abusivos, que você vai sair fazendo processo de busca de revisão de juros abusivos para todo mundo. Isso é uma questão de caráter informativo para você não cair na laia, no papo, nas mentiras, nas inverdades de algumas fintechs aí de revisão de juros abusivos. A primeira dica é não cair, não existe grana fácil. Então não caia no papo do vigário dizendo ali que seu contrato tem juros abusivos, porque muitas das vezes não tem. Então o que tu vai fazer? Vai saber se teu contrato tem juros abusivos. A partir do momento que a gente vislumbra que há abusividade, a gente vai negociar com o banco. E caso não tenha também, porque o procedimento vai se aplicar para os dois, só que tu tem que saber dos riscos. Aqui no escritório, o que acontece? Quando tem juros abusivos, a gente pede para ela a redução e, na maioria das vezes, o nosso processo ele se encerra antes mesmo de uma decisão do juiz. Por quê? Porque quando a gente propõe uma ação de revisão de uma cláusula abusiva e o banco sabe que ele tem erro em algumas partes, o que a gente faz? A gente liga para o banco, ou o banco liga para nós, e a gente faz uma proposta de acordo. A gente tem a proposta XYZ de acordo. Vocês aceitam? Sim. Muitas das vezes essa é uma proposta quitativa. Então a pessoa vai lá e sai de uma dívida de 50 mil e acaba quitando o seu bem por mais ou menos ali 15 mil reais. Então, doutor, é uma redução bastante expressiva. Exatamente por isso que nós somos especialistas. A gente sabe como a gente vai chegar nesse valor. Mas basicamente a gente precisa de contrato, abusividade, inadimplência e manutenção da posse do veículo. Tá? E além do processo judicial. Esses são os requisitos para a gente ter uma boa negociação com o banco. E mesmo nos casos que não tem abusividade, a gente pode conseguir bons descontos. Qual é a estratégia? A gente vai entrar com uma medida judicial contra o banco, uma revisão do contrato, e às vezes a gente vai apresentar um cálculo, às vezes não. A gente não precisa necessariamente de algum cálculo, pode a gente simplesmente apontar a abusividade para o juiz e ele que vai analisar se é abusividade ou não. Não é do meu feitio ficar falando, juiz, a abusividade é isso. A gente aponta ali que é uma abusividade, se o juiz reconhecer, ele vai dar ganho de causa para nós. Mas, pela boa prática, eu geralmente elaboro os cálculos e dou tudo mastigado para o juiz quando há abusividade. Quando não há, eu simplesmente aponto a abusividade e vai assim mesmo. Porque, de novo, o nosso objetivo em alguns processos judiciais não é a decisão do juiz, mas sim o acordo com o banco. Tanto é que a gente está aqui para negociar com o banco. Como é que a gente negocia? A gente pressiona. Quando o banco se sente pressionado, é muito mais fácil para nós negociarmos essa dívida. Porque, por exemplo, a gente vai falar para o banco, olha, eu sei que a dívida é 50 mil, mas o meu cliente não tem 50 mil. Se tu quiser, a gente pode pôr fim a todo esse processo aí, por 15 mil reais, valor sugerido. E, na maioria das vezes, a gente consegue. Então, o que acontece? Primeiro, vamos ver se tem juros abusivos. Se tiver juros abusivos, beleza, vamos buscar reduzir parcela. Não tem juros abusivos, a gente vai para uma outra estratégia. Mas sempre explicando para o cliente o risco. Todo processo tem um risco. Então, se você já buscou algumas empresas aí, não vou trabalhar com nomes, que elas garantiram que vão reduzir o valor da parcela e que no outro dia elas vão te dar uma nova parcela que por coincidência, o beneficiário do pagamento serão elas próprias, desconfie. Não existe reemissão de parcela com redução de juros do dia para a noite. Isso não existe. Não existe redução de parcela de juros abusivos quando o contrato não tem juros abusivos. Como eu estava dizendo para você, em alguns processos a gente não visa a decisão judicial, mas sim a quitação do bem. Haja visto que não há uma abusividade. Então, se não há abusividade, não há que se falar em revisão de contrato.
a gente simplesmente o faz para que a gente consiga negociar com o banco. Então, primeira dica, não caia no conto e inverdades de algumas empresas por aí. Segundo, não tem emissão de parcela de forma automática, de um dia para o outro. Terceiro, busque saber se o seu contrato é abusivo. Se tiver abusividade, é muito mais fácil, né, de a gente conseguir um acordo com o banco. Caso não tenha, saiba se a instituição financeira que você pleiteia essa redução da parcela, ela é adepta, né, desse, vamos dizer assim, desse plano de recuperação de crédito, tá ok? Então, essas são algumas observações sobre a negociação de dívidas bancárias, como a gente pode estar fazendo. E vou bater de novo nessa tecla. Não tem dinheiro fácil, não tem emissão de parcela do dia para noite com redução de juros. Isso é mentira, tá? Então, toma cuidado, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.